Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando o seu podcast Instituição Aprendiz. Aqui nós discutimos temas relacionados ao programa de aprendizagem profissional. Eu sou o Diego Gazzoni. Eu sou Alexandre Fernandes. E o programa de hoje, o podcast de hoje, Alexandre, nós vamos tratar do seguinte. Nós sabemos que o programa Jovem Aprendiz, o programa de aprendizagem profissional, em larga medida, ele é benéfico para o jovem. Primeiro porque introduz o jovem no mercado de trabalho, cria uma identidade no mercado para o jovem, oportuniza, né, os jovens que estão em situações de carência agora, eles têm um salário, eles podem levar renda para dentro de casa, eles podem investir em si próprio, em curso, em formação. E aí, agora, vem a pergunta, e para as instituições, que benefícios são esses? Eu estou aqui achando graça, Diego, antes de responder a sua pergunta, porque eu estava vendo os outros podcasts que a gente já gravou, e eu observei que eu ficava te olhando e repetindo com a boca aquilo que você estava falando, e ficou muito engraçado. Mas vem cá, vamos lá, vamos agora falar sério e direto a esse ponto que eu acho que é muito relevante para quem está assistindo aí o podcast Instituição Aprendiz, né? O podcast que a gente fez anterior. Você me perguntou por que eu resolvi propor esse tema, né? Instituição Aprendiz. Isso. E aí eu vou responder essa sua pergunta, Diego, fazendo uma analogia a um processo de mineração, né? A gente tem um histórico no nosso país, no interior, principalmente ali em Minas Gerais, né? Pará, teve aquele fenômeno da Serra Pelada, aonde a gente muitas das vezes precisa, com muito esforço, com muito trabalho, com muita procura, encontrar uma pepita de ouro, encontrar uma pedra preciosa. É um processo de busca, de descoberta. Sim, de fato. E eu resolvi fazer essa analogia com relação a esse momento que as instituições do terceiro setor estão passando. A gente vive hoje um momento com um terreno muito árido para as instituições, né? As instituições que tinham determinados modelos de financiamento, principalmente o modelo do financiamento público, seja convênios, subvenções públicas, que ficaram aí de pires na mão, ficaram sem ter aonde conseguir. Tem muitas instituições que dependiam muito de doações de empresas, doações de pessoas, e que também tem sido muito difícil, porque as pessoas hoje estão muito sem dinheiro, o país passa por uma crise, a gente torce que isso mude, esse cenário mude, né? Obviamente vai ser bom para todo mundo e vai ser muito bom para o terceiro setor. E aí eu resolvi trazer essa ideia, né, da Serra Pelada, da mineração, da coisa das pedras preciosas, porque eu considero, o programa Jovem Aprendiz, do ponto de vista do terceiro setor, das instituições, uma verdadeira pedra preciosa. E eu vou me explicar melhor. É raro a gente ter um tipo de programa que você tem um alinhamento, é quase aquela coisa que tem um alinhamento dos astros nos céus, que uma vez a cada 100 anos tem essa coisa que vai estar o nascente, enfim, eu não sei, não entendo muito de astrologia, mas é algo raro. Então vamos raciocinar comigo. Você tem um programa que, como você falou, causa um enorme impacto social. Sim. Transforma a vida, literalmente, de milhares de jovens no nosso país inteiro. Número 1. Número 2. É um programa que o financiamento é privado, não é um financiamento público. E por ser um financiamento privado, você não fica à mercê do político da vez. Sim. Né? Então, já é outra coisa. Terceiro, existe uma lei que obriga as empresas a cumprir essa cota de aprendizes. Então não é porque a empresa quer colocar aprendiz para trabalhar, né, para trabalhar na empresa, não é porque a empresa necessariamente é boazinha. É porque é uma legislação que obriga a empresa a colocar. Logo ela tem que cumprir esse requisito legal. Exatamente, como hoje você tem uma legislação que obriga a empresa a ter às vezes tem que ter um sistema de segurança contra incêndio, extintor de incêndio, você tem lei que é questão de cadeirante, você tem que ter rampa de acesso, acessibilidade, banheiro adaptado, né? Nosso país é rico em leis, é muito farto em legislações, para o bem ou para o mal. O fato é o seguinte, esse programa, ele tem dado certo,
Porque, por incrível que pareça, é um programa que virou um ganha-ganha, na maior parte dos casos. Sim. Porque ele é muito bom para o jovem, como você falou muito bem, o jovem se recebe uma qualificação, o jovem tem a carteira assinada, o jovem tem um salário, benefícios, Sim. já começa a contar para a aposentadoria dele, tem fundo de garantia, tem férias, tem 13º, tem dignidade. Né? O jovem, muitas das vezes, começa a experimentar coisas que nunca experimentou antes. Eu já tive casos aqui na instituição de jovem que no primeiro mês que recebeu salário e recebeu vale-refeição, passou mal porque foi a primeira vez que ele entrou num McDonald's, que ele passava em frente e não tinha condição de entrar, e isso é muito sério. É verdade. Entendeu? E passou mal de quantos hambúrguer ele comeu, entendeu? Porque era um desejo, era um sonho, era uma realização. Entendeu? Então, assim, você conseguir fazer esse processo de inserção, de autoestima, de valorização, isso é muito importante. Agora, para a empresa, vira um ganha-ganha também, que no início a empresa reage, acha ruim, reclama. Por quê? Porque eu costumo dizer para os empresários o seguinte, Diego, hoje, dentro da sua empresa, tem alguém que tira cópias de documento, que digitaliza alguma coisa, escaneia, que arquiva papel, que faz tarefas de baixa complexidade. Uhum. Esse alguém é mais caro do que um jovem aprendiz. Aí o empresário fala, hã? Aí ele presta atenção. Por quê? Porque a lógica de qualquer empresa, diferente da nossa lógica, que estamos no terceiro setor, a lógica de qualquer empresa é ter a melhor operação possível, o melhor a melhor produção, a melhor entrega possível, independente do que seja, para no final ter o melhor resultado financeiro. Sim. O objetivo da empresa privada é gerar lucro. E está tudo bem. Essa é a regra do jogo no mundo inteiro. O terceiro setor tem outra regra. A gente lida com outro desafio. Nosso desafio não é dar lucro. O terceiro setor não dá lucro. A gente pode até ter sobra, mas para reinvestir no objeto social. O ponto fundamental é que o nosso desafio é transformar vidas. Agora, para você conseguir transformar a vida, você precisa ter sustentabilidade financeira. Sim. Então, no fundo, Diego, o programa Jovem Aprendiz, para mim, é uma verdadeira pedra preciosa, entendeu? Porque existe uma confusão muito grande de muitas instituições achando que isso é restrito, entendeu? Que isso não é... Que nem imaginavam que poderiam fazer esse tipo de programa, entendeu? Então, assim, o programa Jovem Aprendiz não é exclusivo de nenhuma instituição. O programa Jovem Aprendiz não é monopólio do Sistema S, do Senai da vida, entendeu? Aí que tá, a lei do Jovem Aprendiz surge em 42, na época que surge o Senai, entendeu? Lá na época que estava havendo a consolidação das leis trabalhistas, da famosa CLT. Só que o que acontece? Quando surge, na época era menor aprendiz, naquela época era monopólio do Sistema S. Só que podia fazer por lei, era o Sistema S. Senai, Senac, Senar, Senat, Sescop, só podia fazer o Sistema S. A partir de 2000, né, teve uma nova legislação, uma lei federal, que alterou isso e quebrou esse monopólio. E nessa quebra de monopólio, abriu essa possibilidade, abriu essa verdadeira pepita, essa pedra preciosa para o terceiro setor, para qualquer instituições do terceiro setor, entidades sem fins lucrativos, que tenham registro no Conselho Municipal de Defesa do Direito da Criança e Adolescente do seu município, entendeu? Então, assim, imagina você ter um programa que verdadeiramente transforma a vida de jovens, tem um impacto social real, mas não só isso. É um programa que o financiamento é privado, você não vai ser chamado pelo Tribunal de Contas, você não vai correr o risco de passar aperto com o Ministério Público, mesmo que você tenha feito tudo de boa fé, entendeu? Não vai ter o vereador subir lá na plenária, lá na Câmara de Vereadores, para ficar falando um monte de bobagem, porque você está fazendo um programa da prefeitura. Vamos supor, você tem um financiamento público da prefeitura, aí sobe lá o vereador para falar umas bobagens,
porque ele é contra o prefeito. E para atacar o prefeito, ele tem que atacar a instituição. A instituição. Às vezes a instituição não tem nada a ver com isso, não tem nenhuma vinculação político-partidária. Está trabalhando, às vezes, com uma política pública, seja com jovens, seja com crianças, com pessoas com deficiência, idosos, não importa. Entendeu? E como você, enquanto instituição, precisa, né, ter um modelo de financiamento que seja mais perene, permanente, você muitas das vezes fica vitimado a ficar refém do setor público. Sim. Entendeu? Porque, teoricamente, é quem tem mais afinidade com o que você faz. Mas o programa Jovem Aprendiz muda essa lógica. Percebe? Sim. Porque, na verdade, você está atacando um problema na sua origem, de um lado, resolvendo o problema do jovem que tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho, conseguir o primeiro emprego, e do outro lado, resolvendo um problema grave das empresas. Por que grave? Porque o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, eu viciei e chamava Ministério do Trabalho. Hoje em dia é Secretaria Especial do Trabalho, mudou agora o nome. Eles fiscalizam arduamente o cumprimento dessa cota. Então, aí tem uma curiosidade, que é o seguinte, se as empresas elas não cumprirem essa cota, que eu creio, acho que são 5% a 15%, né? Perfeito. Do quantitativo da empresa. Se não cumprir, quais são as consequências para a empresa? Porque aí eu acho que é uma coisa bacana que as instituições saibam. Boa pergunta. As empresas são obrigadas a fazer. Se elas não estiverem cumprindo, elas são multadas. Sim. Tá? Essas multas, elas não é barato, entendeu? Se a empresa é reincidente, entendeu? A multa vai dobrando, vai escalonando. Que isso? E o Ministério do Trabalho, que faz isso de forma administrativa, aciona o Ministério Público do Trabalho, que vai tomar providências judiciais. Então chega ao ponto, por exemplo, de bloquear a conta da empresa, chega ao ponto, por exemplo, de poder, uma empresa, por exemplo, que tem contratos com, presta serviço, vamos supor, ao governo federal, governo estadual, quer participar de alguma licitação, tem um contrato com a Petrobras, ela pode ficar impedida de fazer contrato com empresas ou órgãos públicos, entendeu? Então, assim, é o tipo de briga, Diego, que não vale a pena. Vou contar uma história para você. Isso é bom. Adoro contar história, né? Sou meio contador de história, gente. Coisa. Não sei se isso é bom. Isso é ótimo. É ótimo. Então, vamos lá. Eu acompanho aqui, há muitos anos, fiscalização de empresas parceiras nossas. Há muitos anos atrás, eu vou chutar, talvez tenha aí uns 10 anos, 8 anos atrás, eu fui participar de uma fiscalização, acompanhar uma empresa, uma fiscalização de Jovem Aprendiz. Era uma empresa de navegação, que ela freta navio, ainda é cliente nosso até hoje, freta navios para a Petrobras. E aí eles foram lá na fiscalização. Quando nós sentamos na mesa com o fiscal, eu não sabia, o preposto da empresa tirou um mandato de segurança. O jurídico da empresa conseguiu um mandato de segurança para proibir, para não permitir que o Ministério do Trabalho fiscalizasse o Jovem Aprendiz dessa empresa. Eles fizeram lá uma argumentação lá, não sei o quê, que o fiscal era muito duro, e aí o fiscal foi lá, pegou o mandato de segurança, leu, falou assim, não, isso daqui o Ministério Público do Trabalho vai caçar rapidinho, não tem problema não. Aí ele virou para mim e falou, Alexandre, então você pode ir, porque eu não vou fiscalizar o Jovem Aprendiz dessa empresa não. Eu levantei para sair, e o preposto da empresa levantou também. Ele falou, não, pode sentar. Eu falei, meu senhor vai fiscalizar? Não vou fiscalizar. Jovem Aprendiz de vocês não. Vou fiscalizar tudo que eu puder fiscalizar de vocês. Todo o resto. Todas as normas de segurança. Tudo não sei o quê. Tudo. Diego. Por conta do Jovem Aprendiz, ele fez esse... Ação e reação. O Ministério do Trabalho é muito assim. Fiscal do Ministério do Trabalho, a gente não tem noção do poder que eles têm dentro de uma empresa. Eu vou te dar exemplo. Virou um inferno a vida da empresa. Por quê? Porque toda hora eles recebiam autuação para comprovar alguma coisa. Então eu vou dar um exemplo. O fiscal pediu que ele queria todos os exames periódicos. Eu não sei se você sabe, qualquer trabalhador registrado em carteira assinada tem que ter um exame admissional
e tem que ter um exame periódico, que uma vez por ano você tem que fazer uma atualização desse exame. Verdade. Era uma empresa com mais de 1.000 funcionários. E aí ele pedia os exames periódicos dos últimos 5 anos da empresa. Porque o Ministério do Trabalho pode fiscalizar os últimos 5 anos. Aí o cara foi para lá, ficou não sei quanto tempo tirando cópia disso tudo. E aí eu estava, por coincidência, eu estava um mês depois, sei lá, estava lá no Ministério do Trabalho acompanhando outra empresa, e tá ele chegando cheio de caixa, suando, um calor danado, aquele monte de caixa com todos esses documentos. O fiscal virou para ele e falou assim: acha o seu ASO, o seu exame. Aí ele foi lá, ficou mais de 1 hora lá procurando. Quando achou o exame dele estava vencido. Uau! Aí multou. Para finalizar a história, foi quando... Você já viu aquelas lutas de jiu-jitsu, MMA? Sim. Que o cara dá 3 tapinhas na lona assim pedindo arrego? Por favor, para. Para. Matei. O Ministério do Trabalho fez uma notificação para a empresa para ela trazer para o porto uma embarcação, um navio, para poder fiscalizar as condições sanitárias, as condições de trabalho dos funcionários da empresa. Você imagina o prejuízo que é para uma empresa de navegação para uma unidade produtiva. Que recebe uma diária da Petrobras, tem um contrato com a Petrobras. Sim. Se ele não cumprir aquele contrato, ele tem multas para ele tirar a embarcação lá. Aí ele fez a conta, a empresa fez a conta, aí depois virou lá e falou assim: senhor, desculpa, nós vamos fazer o Jovem Aprendiz, não... Chega de briga, não queremos briga, a gente é do bem, a gente não quer... Foi o jurídico que resolveu fazer essa ação, a gente acaba que não concorda com o jurídico, mandamos o jurídico embora. Enfim, é muito difícil, eu desconheço, sinceramente, tenho quase 15 anos, eu estou fazendo esse ano 14 anos trabalhando com o Jovem Aprendiz. Eu desconheço uma empresa que bateu de frente com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, nessa legislação, e saiu na vantagem, vamos dizer assim. Ou seja, se a gente olhar para o programa de aprendizagem, ele é um programa que oferece uma vantagem para a instituição sem fins lucrativos, sem dúvida. Enorme, uma certa segurança, né? Enorme. Por exemplo, você tem uma noção, eu falo sempre isso, vou repetir, Diego, as instituições... Elas buscam muito, é muito comum as instituições procurarem empresas para conseguir apoio, para conseguir um patrocínio, para participar de algum projeto que a instituição, que a empresa queira fazer, para tentar algum tipo de doação, qualquer coisa. E aí quando a instituição procura a empresa, ela procura para a instituição que quer resolver o problema dela, financeiro dela. Não é verdade? Verdade. Pô, a empresa tem dinheiro, a empresa é empresa, eu que sou instituição preciso de apoio. Dá para poder ficar funcionando. E isso até funciona de maneira ocasional, de maneira pontual. Agora, o que funciona na verdade, pela minha experiência, né, o que a gente conseguiu implementar aqui, é quando você procura a empresa para resolver um problema da empresa. Interessante. E aí quando você resolve um problema da empresa, a lógica muda. Então a gente aqui hoje tem empresa que está com a gente há 14 anos quase, há 13 anos, há 12 anos, há 8 anos, há 10 anos. Todo mês estão nos remunerando. Por quê? Porque a gente resolve um problema deles. E qual é o problema que a gente resolve? Cumprir a cota. E isso precisa ficar muito claro para quem está nos assistindo, Diego. Cumprir a cota significa o quê? E aí eu acho que vale a pena a gente fazer depois um outro podcast para fazer um olhar por dentro do programa. Como é que funciona um programa Jovem Aprendiz? Como funciona o programa Jovem Então, Aprendiz? só para dar uma pincelada rápida, o programa Jovem Aprendiz é um programa de formação, um programa de aprendizagem, né? E com acompanhamento. Então, basicamente, o que acontece? A empresa tem que cumprir uma cota de aprendizes. Mas para o jovem ser considerado aprendiz, ele precisa estar matriculado num programa de aprendizagem, num curso de uma entidade qualificadora. E quem pode ser uma entidade qualificadora? O Sistema S, Senai, Senac, parará, parará, e as entidades sem fins lucrativos com registro
no Conselho da Criança do seu município. E que, obviamente, para poder você virar uma entidade qualificadora de aprendizagem, você precisa conseguir a autorização, você precisa se habilitar, habilitar o seu programa no Ministério do Trabalho e Emprego, antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Entendeu? Não é você decidir que você quer fazer o Jovem Aprendiz, meter o peito e fazer. Se você que está me assistindo é uma instituição sem fins lucrativos, cuidado, não faça isso que vai dar problema. Porque o Ministério do Trabalho, isso é tudo muito monitorado. Você tem que registrar a sua instituição no Ministério do Trabalho e você tem que validar, ter um curso validado pelo Ministério do Trabalho, entendeu? Tem um programa que o Ministério do Trabalho vai chancelar, você vai ficar, a sua instituição vai ficar lá dentro do site do Ministério do Trabalho, a empresa pode pesquisar para saber se você tem um curso lá validado, porque se a instituição fizer da cabeça dele, eu não sabia, vi lá na internet, vou fazer o Jovem Aprendiz. Quais os riscos que ela vai ter, então? O risco é o seguinte, na hora que a empresa for fiscalizada, o Ministério do Trabalho, vendo que é um contrato feito, o programa não tem a chancela do Ministério do Trabalho, a empresa vai ser autuada, porque vai ser descaracterizado o contrato de aprendizagem. Aquele aprendiz que está ali não vai ser mais considerado aprendiz, porque para ser considerado aprendiz, ele tem que estar matriculado numa instituição. Então tem toda uma amarração, tem todo um processo. Exatamente, ele tem que estar matriculado num programa, mas não é qualquer programa. Ele tem que estar matriculado num programa chancelado pelo Ministério do Trabalho. Autorizado pelo Ministério do Trabalho. E qual é o risco para a instituição? Primeiro, o Ministério Público pode acionar a instituição por conta do direito difuso, né? Já que os jovens que estariam ali tendo aquela oportunidade que eles foram chamados, não era real aquela oportunidade, e eles podem ser acionados de maneira pela vara civil pelas empresas que tomaram prejuízo, foram multadas. Estelionato. Exatamente. Então, é problema para todo lado. Todo lado. Entendeu? Então não é. Agora, em vez de falar de problema, vamos falar da dissolução, falar das coisas boas. Eu acho que o mais importante nessa nossa conversa aqui hoje, Diego, nesse podcast que a gente está se propondo, vamos dizer assim, desnudar essa oportunidade, deixar muito claro para quem está nos assistindo que esse vamos dizer assim, é uma pedra rara, é um programa raro no Brasil. Por quê? Porque além de você causar impacto social, você tem um financiador que é obrigado a ter aquele programa. Isso é muito raro. E aí, se for olhar então, vamos lá, para o jovem é bom demais para inserir no mercado de trabalho. Para as empresas é importante porque resolve um problema jurídico dela, de âmbito jurídico e legal. E para as instituições é uma pedra preciosa, é uma joia rara, porque ali está oportunizada a possibilidade da empresa ter a sua sustentabilidade financeira. E eu vou só fazer um adendo aí. No início, a empresa ela é muito reativa. Sim. Por conta dessa questão mandatória, obrigação, aquela coisa parece meio punitiva. Mas rapidamente a empresa percebe o valor do programa, porque acaba que esse jovem chega, isso é muito interessante, o jovem entra no programa, mas é um programa que tem início, meio e fim. Então é um programa que o jovem fica nesse programa em torno de quase um ano e meio, média. É mais ou menos isso. Pode ficar até 2 anos, mas o mais comum é tipo 1 ano e meio. E aí o jovem já entra sabendo o dia que vai ficar desempregado. Sabendo que é uma oportunidade que muitas das vezes ele lutou por anos. E com isso ele acaba valorizando muito essa oportunidade. Quando esse programa é feito numa parceria bem intensa, jovem, família, empresa e entidade qualificadora, é um ganha-ganha permanente, porque você está sempre orientando esse jovem, você está sempre apoiando essa empresa, e para a empresa não é só a questão legal. Para a empresa é você estar num modelo de atrair novos talentos. Sim. Então esse jovem ele dá retorno para a empresa muito rápido. Como eu falei,
essas tarefas de baixa complexidade que o jovem começa a fazer dentro da empresa, desafoga essa área meio da empresa, entendeu? O jovem, ele está sempre muito, normalmente, né, tem sempre as exceções, mas enfim, ele está sempre muito motivado porque ele quer aprender, porque ele quer marcar o seu território, ele quer fazer um bom trabalho, para no futuro poder ser efetivado. E tem um negócio interessante, ontem tinha um pessoal aqui que aluga uns galpões aqui, então o Delcio apresentava o programa Jovem Aprendiz e a menina diz que uma empresa parceira deles diz que não vive mais seu jovem aprendiz. Olha que interessante. Porque os jovens aprendizes fazem a diferença na estrutura, porque traz um gás novo para a empresa. A gente está fazendo um mini documentário sobre o programa. Né? Legal. Depois de uma ideia de publicar isso no nosso 15 anos de programa, a gente está pegando depoimentos de empresas, depoimentos de jovens, familiares e tudo mais. E também vamos pegar de profissionais e tudo mais aqui da instituição. E aí o que acontece? Eu tenho feito entrevistas, né? A gente tem filmado entrevistas, eu e o Wellington, que está ali atrás das câmeras, né, Wellington? A gente vai lá fazer entrevista do pessoal das empresas, os gestores das empresas. E uma última pergunta que eu faço para os gestores das empresas, e não tem nenhum motivo para eu achar que não é verdade, porque são pessoas já de um nível, vamos dizer assim, de experiência, um pessoal mais sênior, que não iam falar para me agradar, vamos dizer assim. Com certeza. Falam a real. Que eu fazia o seguinte, se no Brasil tivesse um plebiscito do governo federal para a população votar se mantém o programa Jovem Aprendiz ou se acaba com o programa Jovem Aprendiz, como é que você votaria? E até agora, pelo menos até agora, todos os gestores, todos os diretores de empresa, gerentes de empresa, foram unânimes em falar que votariam para manter o programa. Então, ao contrário, isso indica para a gente, sugere para a gente que ao contrário do que pensa, que traz um prejuízo para a empresa, que é um empecilho para a empresa, muito pelo contrário, ele traz benefícios para a empresa, que as empresas gostam do programa, gostam dos jovens lá dentro e que eles fazem de diferença na estrutura. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Eu acho que a gente acaba por aqui esse podcast. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!